Eu queria entender um pouquinho, às vezes, os nossos ouvintes, às vezes não entendem um pouquinho. Eu entendi, mas eu queria que o senhor explicasse melhor essa decepção quando o senhor começou a manifestar os seus dons, que eles não compreenderam, porque eu já congreguei na Deus é Amor, e lá é poder também. O apóstolo Davi Miranda, já fui lá para o Parque Dom Pedro cultuar o Senhor lá com ele, e você pisou na igreja, ele revela a tua vida, né? Sim. Então, o que aconteceu efetivamente, para a gente saber? É que assim, no meio pentecostal, hoje já não mais, mas antes, na minha época, acontecia muito o quê? Deus te usa, tem que te usar só aqui. Ah, não pode ir para outro ministério. A Você não igreja tem podia nome, visitar então a outras igreja do Senhor tem igrejas. nome. Você não podia visitar outras igrejas. Não falei da igreja invisível hoje? Então, sabe aquela questão de regras ministeriais Sim, que acabam te limitando? sim. Vamos supor, o jovem na época não podia jogar um futebol, não podia assistir uma televisão, não podia Ah, não tocar uma podia. bateria. Naquela época, na minha época, a Nem bateria na igreja era pecado. Deus é amor, não tinha bateria de Não, jeito nenhum. não tinha Era jeito do diabo. Era algumas coisas que davam aquela confusão na mente. E aí você reunia diante de um povo que Deus só te usa se você não tiver barba. Deus só te usa se você não cortar o cabelo. Desculpa, não quero interromper o senhor. Só para o pessoal contextualizar. Tá vendo esse nome aqui? É Gálatas. O Senhor disse para nós sermos livres. É justamente dessas doutrinas aí que contaminam o evangelho puro de Cristo. Sejam livres dessas coisas, da religiosidade. Que na realidade era um comum acordo que criaram como visão, né, regulamento interno. Para estar lá tinha que obedecer, mas dentro do nosso emocional, principalmente eu, um jovem que estava desenvolvendo a fé cristã, tinha todos aqueles sonhos e desejos de jovens. Como conviver com isso? Era um nível de guerra terrível. Exatamente. Então, qual que era o meu apego? O meu apego era aprofundar em jejum quase que 24 horas. Aí, quando eu pego a Bíblia para começar a ler, aí eu começo a ver algumas contradições daquilo que eu convivia. Aí vai tirar dúvidas e entendem como questionamentos. E aí começou a virar aquela situação que eu falava assim, Deus, eu não estou entendendo esse negócio de igreja. Igreja, para mim, acho que não está sendo legal. Pastor, o que você pode falar hoje para um jovem? Porque tem muitos jovens hoje que não perderam pai, não perderam mãe, mas vivem dentro de casa, né? Cultuando as coisas erradas, com suicídio, tudo levando para o mal, né? Escutam vozes ou não escutam. E estão indo para esse caminho e só querem suicídio, buscam tudo que é relacionado, né, correlacionado a isso, né, e às vezes tem até uma vida perfeita financeiramente, pai, mãe, mas eles estão seguindo o caminho porque a gente sabe que o inimigo, ele quer, né, ele quer destruir a família, ele mexe, né, nos filhos, nas coisas. O que você pode dizer hoje para um jovem que está nessa situação? Ele se abre para tudo no mundo, ele se abre para tudo. O que chegar nele, não, isso é certo, eu quero isso, mas falou em igreja, ele não quer. Né? O que você pode falar? Porque você tem uma experiência quando você é jovem, né? Olha, eu glorifico a Deus hoje, porque talvez se eu tivesse crescido com pai e mãe, talvez eu não teria as experiências que eu tenho hoje. E eu sempre digo que muitos dos jovens, das crianças da minha época, dos adolescentes da minha época, que eram meus amigos de escola, amigo de rua, muitos deles não chegaram aos 19, aos 20 anos. Porque a grande maioria se envolveu com tráfico, se envolveu com droga, se envolveu com coisas erradas. E muitos dos vizinhos da época diziam, esses aí não vai dar em nada. Eu glorifico a Deus por isso, porque foi o caminho que ele trilhou para a minha vida. Em meio ao sofrimento, né, gente? Em meio ao sofrimento. Eu costumo dizer que eu realmente fui forjado no fogo. No fogo. Sabão dos lavandeiros. Agora, o que dizer para esses jovens? Não espere perder o bem mais precioso que você tem para descobrir o que você precisa fazer. Nossa. O que você precisa fazer hoje é descobrir quem é você. Porque você só vai valorizar pai, mãe, o que tem,
a casa, a família, as condições, o estudo, né? Hoje eu falo pro meu filho hoje tem 17 anos, vai fazer 18 ano que vem. Falo para ele, filho, glorifique a Deus, não somos milionários, não somos ricos, mas hoje você tem a condição que eu não tive. Eu não tive quem me pagasse um estudo particular, uma escola particular. Eu não tive um pai e uma mãe que me defendesse, que fosse assistir minha reunião nem ver meus boletins. Eu não tive alguém que, quando saía alguma coisa errada lá, fosse na secretaria saber o que estava acontecendo. Eu tinha que me virar sozinho. Eu tinha que fazer tudo sozinho. Então, para essa geração de hoje, a receita é a mesma da geração passada. Jesus. Não tem outro meio. Exatamente. E uma coisa muito importante, puxando o gancho disso aí, não é só para os jovens, né? Todos. Mas para os pais dessa nova geração. Uhum. Porque você não teve um respaldo, hoje você disse sobre isso, mas os pais de hoje em dia, eles não dão esse tipo de ensinamento. Imagine se você fizesse, por você não ter tido pai, você falasse, nossa, não, eu vou tratar meu filho, deixar de fazer tudo que ele quer porque eu não tive isso, eu não tive aquilo, o que não estaria criando hoje? E isso é muito importante também, né? Porque os pais hoje não querem dar essa base para os filhos. E isso acaba levando os filhos para esse caminho que o Fernando puxou, né? Então isso é muito importante também. Tanto o mar quanto a terra trazem consequências, né? Exatamente. Olha, o que se deu a derrota do filho pródigo? A permissão do pai. Ele tinha o amor, né? Do pai. Tinha tudo, né? Não perdeu nada. Não, mas o que deu-se? A permissão dele levar a herança antes. Né? A permissão dele, porque não existe herança com pai vivo. A pai vivo. Se o pai está vivo, o cara está na condição de herdeiro, mas ele ainda não é o herdeiro, porque não é dele. E aí, quando ele pede, me dá tudo, ele estava o quê? Assassinando o pai. Mesmo debaixo do conforto, mas cria-se aquilo que criou no céu. Cria-se aquilo que criou no Éden. Espera aí. Meu irmão parece estar sendo mais bem tratado do que eu. Meu irmão parece que meu pai senta à mesa com ele mais do que comigo. Entra-se o quê? O descontentamento provocado pela falta da base que muitas vezes nós pais, eu digo nós pais, porque eu sou pai, nós deixamos acontecer. Pelo fato de quê? De não observarmos dentro de um cenário espiritual, intelectual, emocional e físico. Porque a vida, ela é compatível ao fôlego, a qual Deus trouxe à existência, ao corpo, que precisa de cuidados, zelos. A depressão não se dá só por um fator espiritual, né? Eu contei aqui das experiências espirituais que eu tive, emocionais. Mas eu não tive um pai que olhasse para mim e falasse, espera aí, de repente meu filho está com uma anemia. Ele está precisando de ferro. Está precisando de uma vitamina C. A epigenética conta também. Está precisando de uma vitamina B. Não, meu filho está precisando comer mais feijão. Não, ele está precisando de um exercício físico. Meu filho está precisando de uma conversa. Então, eu não tive ninguém que fizesse isso. Então, quando eu não faço isso, eu estou entregando meu bem mais precioso à mercê de quem? De Moloque. Estou dizendo, olha, eu gerei, tenho a responsabilidade, mas toma conta para mim. Hoje você vê crianças... Sacrificando o filho, né? Sacrificando. Exatamente. Hoje mesmo eu estive num lugar onde uma criança de 1 ano, para a mãe ficar tranquila, colocava lá o celular na mão dele com um monte de desenho, com mensagem subliminar. Eu olho, não posso me intrometer, mas eu começo no meu interior a dizer, Senhor, abre os olhos dos cegos para que eles vejam. Porque já está entregando os seus filhos, desde cedo, as consagrações. Então são os pontos que nós precisamos ver, enxergar. A responsabilidade dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Agora, como fazer uma conjuntura dessas duas situações para se tornar uma? Quando o pai precisa, mesmo não sendo cristão,
reconhecer quando ele erra e chegar ao seu filho e pedir perdão. Eu não sou perfeito. Às vezes eu erro com meu filho no tom de voz, eu erro com meu filho no jeito de ser, de falar, porque eu não sou passivo de erro. Mas eu chego nele e peço perdão. Ele também erra comigo, chega em mim e pede perdão. Uau. Quem me ensinou isso, sendo que eu não tive nem nada dessa base? Cristo. Exatamente. E os erros. Então, quando nós erramos, nós temos dois caminhos. Ou eu persisto no erro, visto uma capa de super-herói, estou certo, estou cheio da razão, ninguém muda. Ou então, errei, preciso mudar isso, preciso reconhecer onde eu errei. E isso Cristo faz em nós. O Espírito Santo faz em nós. Então, você não precisa ter sido prostituta para ajudar na libertação de uma prostituta. Você não precisa ter sido um drogado para ajudar na libertação de um drogado. Se você tem experiências, você sabe como agir tecnicamente. Mas se você não tem experiências, parte para a direção do que Deus tem a fazer através da sua vida. Então, a nossa casa hoje, esses jovens de hoje, que foi a pergunta, eles precisam conhecer o amor de Deus. Mas como conhecer o amor de Deus se até as nossas igrejas hoje estão ocultando isso? Como o louvor que está dizendo hoje, né? Porque pararam de falar do céu. Será que Cristo não vai mais voltar? Hoje, nós estamos vivendo um tempo de ajuntamento e não de transformação. Mas, diante dessa multidão, existe os 22 mil, existe os 300, existe aqueles que não se rendem. Os 7 mil. Os 7 mil. Como aqui nesse podcast. Esse podcast podia estar trazendo alguém famoso de nome e renome. Podia estar aqui... Ué, mas não é? Né? Ué, não tô entendendo. Eu achei que era. Eu tô no podcast errado, gente. Me contaram que era. Famoso? Foi Jesus, não Famoso é Jesus. É isso aí. Esse é o famoso desse Sim, podcast. esse é o famoso. Mas podia estar pegando o gancho verdade, aí daquilo é que a mídia, que enche os olhos, que dá like, que dá... Mas estamos o que aqui hoje? Falando de base. Se não tiver base, não tem estrutura. Se não tiver raiz, não tem como colher fruto. Nós estamos vivendo uma geração daqueles que sangram enquanto alguém dorme. Como é que é isso? A mulher do fluxo de sangue, preguei esses dias na igreja. A mulher do fluxo de sangue enfrenta toda aquela demanda para chegar até Jesus. E a filha de Jairo, Jesus disse, não está morta, está dormindo. Fazendo uma comparação nos nossos dias, nós falamos aqui de uma igreja do passado que mesmo com tanta ignorância, me ajudou a formar um caráter em Cristo através de um compromisso e não simplesmente de um evento. Mas me ensinaram para o joelho e para a palavra, me ensinaram o que era pecado, me suportaram, né? Me ensinaram. Alguém que já tinha 3 filhos biológicos e ainda tinha uma criança, me colocou dentro de casa. Alguém me suportou, alguém me ajudou. Alguém fez alguma coisa. E essa geração de hoje está fazendo o quê? Nós, estou falando nós, que viemos de experiências do passado, estamos fazendo o que hoje? Estamos nos tornando como o filho pródigo. Só queremos o nosso direito. Jairo, que no meio do caminho, chega até Jesus e quer que Jesus vá à sua casa para poder dar um jeito na sua filha. Qual que era a situação perigosa ali de emergência? A filha de Jairo estava à beira da morte ou aquela mulher de 12 anos? Muitas vezes nós olhamos só porque a pessoa está caminhando, nós julgamos de que ela está bem, não precisa de nada. Podia morrer a qualquer momento de uma anemia, né? E a outra, que já está deitada, precisamos socorrer primeiro essa que já está deitada. E o deitado está ali simplesmente porque quer estar deitado. Ou alguma outra situação. Ambas as situações, Jesus interviu. Mas nós precisamos sangrar.
Sangrar, que eu comparo, é a renúncia daquilo que nós aprendemos lá atrás. Pelo que eu ouvi do histórico de alguns de vocês aqui, um dia alguém investiu na vida de vocês. E vocês tiveram que renunciar àquilo que era uma tradição e ouvir e abrigar as boas novas de alguém que trouxe. E onde vocês estão aqui hoje? Exatamente. Então alguém sangrou para que aqueles que estavam adormecidos acordassem. É isso que nós precisamos hoje. Então essa conjuntura de família, pais, filhos e igrejas. Os nossos jovens de hoje não podem ter igreja. Não, vamos proporcionar condição para que eles não vá para as perdições do mundo. É muito bom, mas eles não podem ver Cristo como alguém que é de entretenimento. Nós precisamos ver Cristo conhecer como a palavra. Central da nossa salvação. Ele é o fundamento, né?